Olá, nós somos o Grupo 4 sobre propriedades mecânicas e ensaios de materiais para a aula de Ciência e Tecnologia dos Materiais. O Iago, Isabelle, Vinícius e o Will. Aqui é um sumário só para melhor organizar. Uma introdução é só um questionamento, aí uma breve introdução sobre as informações, aí depois as propriedades mecânicas, os ensaios mecânicos e falar um pouco da metodografia. Então, para dar uma contextualizada, eu trouxe aqui um questionamento que seria: com que critério é feita a escolha de um material para uma determinada peça? Por exemplo, na produção de um carro, há diversos materiais que constituem esse produto final, como vidro, aço, ferro, borracha. E para levar em consideração qual é o mais adequado para cada situação, tem que se analisar as propriedades dos materiais, sejam elas mecânicas, físicas ou térmicas. E essas propriedades têm que ser levadas em consideração não apenas durante o processamento do material, mas principalmente durante o uso. Algumas das propriedades podem ser condutividade elétrica, térmica, impacto, resistência e afins. Aqui para dar uma ideia das deformações que existem, porque elas são importantes para entender as propriedades dos materiais. Há duas deformações, a deformação elástica e a deformação plástica ou permanente. A deformação elástica é aquela em que o material não se altera definitivamente. Ou seja, é uma alteração dimensional que desaparece com a retirada da força. E ela precede a deformação plástica e é reversível. Já a deformação plástica ou permanente, ela altera de forma permanente, como o próprio nome indica, a forma do material. Ou seja, acontece uma alteração dimensional que não desaparece depois de removida a força. O mais comum é que, concomitantemente com as deformações plásticas, ocorra também um pouco de deformação elástica, motivo pelo qual se fala em regime elástico-plástico, ou então também conhecido como regime elástico-plástico. As propriedades mecânicas, elas definem o comportamento de um material quando sujeito aos esforços mecânicos. Esses esforços vão ser falados mais para frente. Aqui tem uma outra definição, que as propriedades mecânicas correspondem às propriedades que no material determinam a sua capacidade de transmitir e resistir aos esforços que lhe são aplicados, sem romper ou sem se verifiquem deformações incontroláveis. Essas deformações incontroláveis estariam então no regime elástico-plástico, como falei anteriormente. Aqui a primeira propriedade a ser apresentada, que é a tenacidade. Ela indica a capacidade de um material absorver energia quando sujeito a uma deformação, até o seu rompimento. Ou seja, ela vai compreender o regime elástico e o regime elástico-plástico. Ela vai desde o início em que o material começa a receber uma força até o momento que ele se rompe. A importância é para materiais sujeitos a esforços de impacto e de choque, ou seja, precisa saber o quão tenaz o material é quando ele vai ser sujeito a um choque, enfim, a um certo esforço repentino. Aí um exemplo é que existe um aço 1200, ele apresenta maior tenacidade do que um ferro fundido cinzento. Esse é exemplo de dois materiais. A resiliência, ela é semelhante à tenacidade e ela é a máxima energia que o material pode absorver durante a aplicação de um esforço. Só que esse esforço é somente na zona elástica e ela é capaz de descarregar essa energia depois que a força é retirada, ou seja, não entra na parte de ruptura. E ela também depende do modo de resiliência do material e do volume do objeto, mas essas questões não vão ser consideradas aqui, é mais a nível de cálculo, enfim. Aqui tem um gráfico de tenacidade e resiliência. Aqui no eixo Y é a tensão e aqui embaixo a deformação. A primeira parte corresponde à zona elástica, que é a parte da resiliência. A partir do momento que o objeto se rompe, nesse ponto B, ele entra no regime plástico. Toda a parte, tanto elástica quanto plástica, corresponde à propriedade de tenacidade. O ponto C, como é o pico do gráfico, representaria a maior tensão que esse material consegue resistir, é o limite de resistência. E o ponto D é o ponto em que o material se rompe, é o ponto de ruptura. Resumindo, essa primeira parte corresponde à resiliência e toda essa parte corresponde à tenacidade. E também ela é numericamente igual à energia aplicada. Uma das propriedades também é a dureza, que no geral ela mede a resistência de material à sua deformação permanente. É o oposto de um material considerado mole. Também a dureza é avaliado como a capacidade de um material penetrar o outro. E essa capacidade pode ser medida num teste de dureza, que vai ser falado mais à frente.
Há então um ensaio de penetração para medir a dureza, que é esse teste. A ductibilidade, ou ductilidade, depende do autor, é a capacidade de material de ser deformado antes de se romper, ou seja, a capacidade de sofrer deformações plásticas. O exemplo de alguns materiais, ouro, cobre, alumínio, eles são considerados materiais dúcteis. O aço de baixo carbono é uma liga de grande ductibilidade. E também o oposto de dúctil é frágil, quando o material se rompe sem sofrer grande deformação. Ou seja, não precisa de muito esforço para o material acabar se rompendo, precisa de muita energia para que ele se rompa. Outra propriedade é a maleabilidade, que é ela muito semelhante à ductibilidade. Em alguns livros elas são trazidas juntas. Porém, enquanto a ductibilidade representa a capacidade de material ser deformado para a formação de filamentos, a maleabilidade se refere à formação de lâminas, ou seja, do material ser laminado. Um exemplo claro dessa propriedade seria o papel alumínio, ou seja, o alumínio é um material com alta maleabilidade. E o ouro é considerado o material com maior maleabilidade que existe. Por último, a fragilidade, que ela possui características opostas à ductibilidade. Ou seja, quanto maior a fragilidade do material, maior será a capacidade dele se romper, quando sujeito a esforços externos. Um exemplo de materiais frágeis são vidros e cerâmicas, no geral, e ferro fundido cinzento e aço ferramenta de elevada dureza. Quanto a vidros e cerâmicas, eu acho que o exemplo mais claro e fácil de entender, por exemplo, cerâmica, um exemplo de material cerâmico são aqueles giz de quadro. Não precisa de muito esforço para ele acabar se rompendo completamente, e isso caracteriza como um material frágil. Para essas propriedades serem testadas e medir o grau, por exemplo, de resistência, de dureza, existem os ensaios mecânicos que os corpos vão estar submetidos. Eles podem significar a aplicação de uma carga de modo lento e gradual, sendo a natureza desse esforço considerada estática, ou seja, exemplos de esforços estáticos, tração, compressão, dobramento e torção. Quando essa carga já é aplicada de forma mais bruta, mais repentina, é considerado um esforço dinâmico. Um exemplo disso é o choque ou impacto, porque não se espera levar um choque ou impacto e o material recebe essa carga de uma vez só. Para verificar o comportamento dos materiais quando sujeitos a esforços, são realizados os ensaios ou testes mecânicos, que são os que vão ser falados mais à frente. Bom, pessoal, na prática, para a gente conhecer os materiais que a gente está utilizando, existem alguns ensaios para ter certeza que ele atende às especificações que foram passadas. Por exemplo, a gente pode, para algum projeto qualquer, né, se a gente, o pessoal da engenharia vai fazer um suporte para placas solares para o estacionamento. Então, são feitos os projetos e a gente vai precisar ter uma resistência à tração, à compressão, pode um veículo bater ali e acabar danificando. Então, existe uma certa resistência em vários sentidos que a gente vai precisar que o material seja capaz de suportar. Os ensaios mais comuns para serem feitos, né, são os testes de tração, torção, resistência ao choque, resistência a desgaste, resistência à fadiga, testes de dureza, como a Isabelle já mencionou, entre outros aí, conforme cada aplicação. Um dos testes bastante comuns que temos aqui no laboratório, um equipamento, né, que é um sistema universal de ensaio, ou equipamento de teste universal, que ele faz o tracionamento de uma amostra para determinar quanto que ele tem de deformação elástica, como é a deformação plástica dele e o seu ponto de ruptura. Então, no teste de tração é utilizada uma amostra, né, da peça que vai ser utilizada. Por exemplo, para o nosso projeto de suporte das placas solares, a gente vai utilizar um perfil, uma cantoneira ou uma barra de 12 milímetros, por exemplo. Então a gente vai tirar algumas amostras dessa barra para utilizar nos ensaios de laboratório. Então, no teste de tração, é colocada a amostra no equipamento, né, ele prende com duas castanhas, uma embaixo e uma logo acima, e é feito o ajuste do equipamento. Ele vai pedir a dimensão, o comprimento da barra, o seu diâmetro, que tipo de material que ele é fabricado, se ele é um aço leve, um aço duro, um aço com maior ou menor teor de carbono. Então a gente vai colocar as especificações
no equipamento, né? Vamos alimentar ele com essas informações, e em seguida é feito o acionamento do equipamento. Primeiro se coloca uma carga inicial para ele ficar bem tracionado, né? Para ele ficar preso no equipamento. Quando ele começar, o aparelho, vocês vão ver em algumas fotos durante o vídeo, ele vai fazer o alongamento da peça até o seu ponto de ruptura, ou até que a pessoa que está fazendo o ensaio, por ajuste, ela coloca: eu quero que ele faça o alongamento no máximo de 100 milímetros ou 200 milímetros, se for o caso. Então a máquina vai iniciar o teste, ou chegando ao ponto de ruptura, ou ao ponto máximo, que é o limite do teste que foi setado, ela vai parar. Durante esse teste, o equipamento ele vai disponibilizar um gráfico, né? Ele plota um gráfico na tela, com essas informações semelhantes ao que foi colocado já nos slides anteriores. Um outro teste bastante interessante, conforme a aplicação, é o teste de torção. É muito simples a gente pegar um material qualquer, um metal, independente da sua especificação, para a gente fazer uma ferramenta qualquer simples que vai ser utilizada uma vez. Uma alavanca, uma chave de fenda, uma chave de boca, que eu só vou usar uma única vez e não vai mais ter utilidade, ou se funcionar, funcionou, se não funcionar a gente pega e faz outra depois sem problemas. Mas a partir do momento que a gente vai fazer um dispositivo, um equipamento, que ele vai ter que ser utilizado várias vezes, com esforços, por exemplo, sobre torção, nesse caso, então é necessário que a gente use o material especificado. Por exemplo, se eu vou pegar uma chave, como exemplo. Então, por exemplo, uma chave de um carro, né? Então, ela resiste inúmeras vezes, ela é acionada, ela vai ter um esforço de tração no seu eixo. Esse metal, se a gente for produzir uma chave de qualquer maneira, sem usar a especificação do material, o que pode acontecer? Ou a gente vai ter uma grande despesa desnecessária. Eu preciso de um metal que tenha uma capacidade de 200, 300, 2 toneladas de força no sentido de torção. No lado oposto ao superdimensionamento, pode acontecer de o material ser subdimensionado. Isso a gente vê muito quando tem produtos de má qualidade, o pessoal fala: isso é chinês, né? Então acaba vindo peças subdimensionadas. Eu mesmo ganhei um conjunto de ferramentas uma vez e uma chave 12, quando eu fui fazer o aperto de uma porca, ela virou uma chave 13 ou 14. Não teve mais utilidade, porque ela foi feita com material abaixo da necessidade para que aquela ferramenta precisaria. A especificação não comportava o uso daquele equipamento. Então, por exemplo, voltando ao caso da chave, né? Então, se não for utilizado o material adequado, pode acontecer de ligou o carro uma vez, 2, 3, 4, 5, 2.000 vezes a chave quebra no momento de dar partida. Pode acontecer dela já estar com desgaste, uma pequena queda e acabar trincando a chave e ter uma despesa a mais com o equipamento. Então, assim, se é uma peça simples, eu vou utilizar hoje para fazer um ensaio, alguma coisa assim, eu não vou precisar fazer um teste de torção para ver se ela vai aguentar aquele ensaio, se não tem um grande custo envolvido no teste, né, naquele material específico. Então faça com o material que estiver à disposição e quando for feito o projeto em si, de um material pronto, um produto a ser ensaiado mesmo, então com um produto com essa especificação. É muito interessante, por exemplo, os eixos dos motores, né, que tem uma barra sólida, que tem que ter resistência, que vai ficar horas, dias, anos às vezes ali trabalhando, com esforços de liga, desliga, inversão, né,